No programa Autorretrato de hoje, eu recebo a deputada professora Bebel, do Partido dos Trabalhadores. Deputada, seja bem-vinda à TV Alesp. Vamos contar um pouquinho da sua história. A senhora nasceu no interior de São Paulo, né? Conta um pouquinho. Bom, primeiro quero cumprimentar todos que nos assistem através da TV Alesp, né? Muito importante essa TV para veicular os trabalhos de deputados e, sobretudo, um autorretrato de cada um. Eu nasci no interior do estado de São Paulo, Piracicaba, município de Artemis. Próximo a Piracicaba, é isso? Próximo a Piracicaba. Cidade né? pequena, deputada? É um município muito... não é um município, é um distrito, na verdade. É o distrito de Piracicaba, portanto, não tem assim a cidade de Artemis, tem. É um distrito de Piracicaba que conta os votos em Piracicaba. Ele é de Piracicaba, então eu sou piracicabana. A senhora vem de família grande? A minha família é de 6 membros, né? É uma família de gente muito simples, né? Meu pai, ele era trabalhador rural, enfim, tem toda aquela história de quem vem de Minas, ele é do norte de Minas, Montes Claros, minha mãe Itaiobeiras, e eles vieram de lá, né, para tentar a vida em São Paulo. E nessa tentativa, ele então trabalhou na usina Costa Pinto, né? Minha mãe lavava roupa para as pessoas que trabalhavam lá nas turmas, que trabalhavam nas canas. E ela acumulava cuidar dos filhos junto. E cuidava de nós, né? Tem 4 filhos, né? Além de mim tem mais 3 irmãos. Eu sou a do meio, tenho uma mais velha do meio, uma mais nova que 1 ano e o meu irmão que é o caçula. Deputada, conta um pouquinho como foi sua infância no interior de São Paulo. Olha, eu tive uma infância curta, né? Por que eu falo curta? Porque a gente teve que assumir a responsabilidade chegou responsabilidade de trabalhar, né? E estudar. Então eu comecei a trabalhar muito cedo, com 9 anos de idade, 10. Entrei no primeiro ano, no primeiro ano, no segundo já meio que trabalhando e estudando, depois fui para um restaurante, aí entrava meio-dia no restaurante e até às 10 da noite, naquela época não tinha... A senhora tinha que idade, mais ou menos, deputada? No restaurante eu tinha uns 10, 11 anos, eu tinha 11 anos de idade. Já trabalhei trabalhando, 4 já ajudando anos, a família. 4 anos e era necessário, eu não tenho nenhum problema. Se você perguntar assim, olha, porque criança você vira a vida inteira, tanto Sim. que até hoje minha mãe vê algumas brincadeiras minhas com a minha filha, poxa, mas você não cresceu? Eu falei, claro, nós não tivemos infância, né? Porque é uma coisa assim, mas é que a gente soube entender, eu acho que meus pais trabalharam isso bem na gente, a união da família, né? Porque a minha mãe sempre colocou a escolaridade, toda vez que a gente ia procurar emprego, ela dizia, só aceita se você puder trabalhar e estudar, senão não. Porque o que ela dizia? Ela passava essa mensagem para vocês. Ela era analfabeta, ela é analfabeta, ela só assina o nome, meu pai só assina o nome, assinava, meu pai faleceu. E ela dizia o seguinte, que a maior cegueira, a coisa que ela, sabe, mais doía nela era se sentir cega, porque ela não conseguia ler, entendeu? Só assinava o nome porque ensinaram ali aquela colinha para ela assinar o nome. E que ela não queria isso para nós, então ela fez assim, disto a grande causa, né, dela. A gente só trabalhar se pudesse estudar. Né? E aí todos vocês, qual a profissão dos seus irmãos? Então, eu me tornei professora. Que nós vamos contar mais a outra, minha irmã, ela trabalha junto com a minha mãe, porque a minha mãe fez toda essa luta, mas ela virou dona de uma pequena pousada, Legal. né? Na região? Ela tem hoje, até hoje trabalha, tem 76 anos de trabalho. E na região de Piracicaba? Lá em Águas de São Pedro. Águas de São Pedro. Tá. Ela começou de uma casa de 4 quartos, foi reformando, e fez a pousadinha dela, né? E daí eu tenho meu irmão mais jovem, né, o caçula, que faz direito, né, e também como é que eu falo, tem imobiliária, né? Comerciante. E, enfim, todo mundo é esse tino mais comerciante, por conta do perfil da minha mãe. Minha mãe é muito empreendedora, muito empreendedora. E a senhora falou, né, desse valor que a sua mãe passou, que era o estudo, né? E aí a senhora foi levando isso
quando a senhora decidiu, eu vou prestar faculdade ligada a letras e de repente vou ser professora, como foi isso na sua vida? Sempre foi muito obsessivo isso na minha vida. Né? Desde pequena? Desde pequena. Eu era sempre a primeira aluna da classe, eu tirava as maiores notas eram eu era exemplo. Tanto que quando terminou, naquela época era a 8ª série, né? Você fazia não era hoje até o ensino fundamental, lá era primeiro o ensino primário, o ensino ginasial. Então, quando eu estava no 8ª série do ensino ginasial, naquela época, Sim. que eu tirei o diploma e eu ganhei uma medalha. Eu tenho essa medalhinha de honra ao mérito, eu pelas meninas e um companheirinho meu de classe, que é o João de Campos, como a gente não se esquece. E ele também... São períodos marcantes. São períodos que ele era do sítio, era brilhante também o menino, assim, tirava as maiores notas. E a senhora sabe que futuro que ele teve, encontrou depois? Não? O João, ele acabou, enfim, aquela coisa do se casar, constituir família, né? E meio que trabalha, né? Em serviços, não sei dizer exatamente o que. Eu continuei estudando. Da turma minha, acho que quem continuou estudando foi somente eu, né? Os demais não. Uma turma aí de 30 pessoas. Nós éramos em 30 alunos. Fomos acompanhando, né? Do primeiro ano até a 8ª série. Aliás, do 5º até a 8ª série. E aí o colegial a senhora fez lá também na cidade? Não, comercial aí sim. Aí foi a pequena frustração nessa minha trajetória. Foi o fato de eu já querer ser professora, porque quando eu era já menina, antes de tudo, eu já tinha esse instinto de professora. A senhora já queria ensinar o coleguinha, ajudar? Tanto ensinar, eu era destacada para ser aluna monitora, e conseguia, mas mais que isso, eu brincava na tábua mesmo, com carvão. E eu acabava machucando a mão. Porque como tinha lasca e ia apagar com o pano molhado, aquilo entrava as lasquinhas no dedo. Quantas vezes enchia de pus, né? Minha mãe, você não vai mais brincar disso, eu vou, mãe. E eu fazia de meus alunos, meus irmãos. Então, quer dizer, era professora da família. Dos meus irmãos. Então, eles até, minha irmã falou, eu gostava da sua aula. Eu falei, acho que não, você me dava um pouco de trabalho na sala. Mas era muito divertido, assim, sabe? Então, já era uma questão vocacional. Então, quando eu saí do 8ª série, do ginasial, para ir, né? Eu queria fazer o magistério que você tinha, e era gratuito até, só tinha que fazer um exame de admissão, mas eu também teria que fazer. Isso ainda em Piracicaba ou já em São Paulo? Em Águas de São Pedro. Águas de São Pedro, tá. Aí a minha mãe disse, não, você vai estudar onde a sua irmã mais velha vai estudar. E como ensino técnico, era a lei 5692/71, né, que estabelecia, né, também estabeleceu o ensino técnico com igual valor quem fizesse o ensino colegial. A minha mãe falou, não, a gente vai juntar um dinheiro, pegar dos seus dinheiros mesmo, vocês vão pagar e vão estudar à noite, você vai fazer contabilidade. Que era o que a sua mãe, de repente, achava que era o melhor para vocês. Porque a minha irmã era boa de lábia, essa mais velha, ela disse, mãe, a gente vai sair com emprego. Qual é o futuro sonho de um pai? Eu falei, mas lógico, mas o filho seja encaminhado, né? Eu falei, mas mãe, eu também saio com emprego se eu sair professora. Professora, lógico. Ser professora. Ela falou, não, vai ser contadora, porque ela tem que olhar você. Eu falei, mas olhar o quê, mãe? Não quero vocês duas separadas. Ela é mais velha, ela olha você. E eu fui fazer contabilidade, moral da história. Segundo ano, nós continuamos juntos. Ela casou. Eram quantos anos? 3 anos. E ela pulou fora do barco. E eu fui até o último ano da contabilidade. E a senhora se formou técnica em contabilidade. Técnica em contabilidade, né? Naquele tempo, o ensino técnico em contabilidade, ele dava um papel até mais profundo. A gente não era um... Se eu não me engano, na época não tinha superior em contabilidade, era só técnico. Técnico, você poderia, por exemplo, uma auditoria você pode assinar, ser meio que um auditor técnico, né? E ao mesmo tempo
Só que eu não gostava daquilo, você entendeu? Eu tirava boas notas, eu me esforcei. O bom nisso tudo foi o quê? Que você tem noção de mercado, você tem noção, né, um pouco mais ampla do que talvez... A senhora chegou a exercer a contabilidade, deputada? Não, eu acabei exercendo quando eu fui para a POS e me tornei secretária de Finanças, né? Aí sim teve como é que eu falo, uma... Aí que a senhora falou que mamãe pediu, realmente teve Em algum momento serviu. Mas não foi teve. assim, nunca Era fiz disso. Uma habilidade a mais que a senhora Era só uma tinha. habilidade que eu tive. Vamos falar do teu período universitário. Depois disso veio a universidade. Aí veio a universidade e aí eu fui escolher. Foi difícil também, porque lá na região só tinha a Universidade Metodista de Piracicaba, uma grande universidade, e era paga, ela é paga, ela é confessional, né? E aí tinha o curso de letras, e eu quis fazer letras. Eu adorava já ler muito, eu lia muito por conta própria, né? Então, aí eu fui fazer letras e me deliciei também, e trabalhava já na posada da minha mãe. Eu trabalhava o dia todo na posada da minha mãe e ia para a universidade. Aí saía 11 horas, chegava meia-noite, né, em casa, no outro dia cedinho, trabalhava, e assim foi. Mas para mim, aí me formei, aí eu cheguei até minha mãe e falei, mãe, eu quero agora exercer a minha profissão. Ah, mas você não viu? Olha, eu pus essa pousadinha aqui, já está maior, a gente comprou uma casinha, a gente comprou um terreninho. Eu falei, mãe, eu quero mais que isso, né? Eu quero ser professora. E eu fui ser professora. Aí eu me realizei. Dessa vez não teve a contabilidade. Aí eu já estava adulta, né? E a senhora começou a carreira de professora no interior ou em São Paulo? Eu comecei no interior. No primeiro concurso eu fui aprovada, me efetivei. No primeiro ano que eu comecei a dar aulas como eventual, imediatamente eu fui aprovada no concurso. Então, eu não posso dizer nem que eu tive, né, dificuldades e contratação temporária. E a primeira turma que a senhora pegou foi o quê? Numa escola estadual, municipal? Eu peguei numa escola estadual e uma era rural, amava, chama Tanquinho. Tem uma única escola lá, né? E a outra era num bairro periférico que chama Bairro do Risca-Faca, era na época, São Jorge. Ali, e as crianças eram difíceis. Mas eram crianças adoráveis. Elas precisavam da gente. Era essas crianças que eu gostava de dar aula. Eu tinha desafio, eu gostava de enfrentar desafio. E eram crianças, sim, rebeldes, mas eram crianças muito carinhosas. Você dava para elas, por exemplo, você mudava um pouco o jeitão, olha, hoje eu vou dar aula de... Vocês leram tal texto? Sim, então vamos fazer a discussão do texto. Em vez de eles ficarem respondendo, escrevendo, eles até faziam isto, né? Eu então fazia círculos para dar aula, porque eu tenho muito a metodologia freiriana. Eu também, quando eu estava na universidade, eu tinha de sábado vaga, eu ia fazer o curso do Paulo Freire, que é de alfabetização. Então aquilo também me ajudou muito, né, como professora, sobretudo na minha área, que é língua portuguesa, e quando você trabalha com língua portuguesa, a alfabetização ela não acontece somente lá no primeiro ano até o 5º ano hoje do ensino fundamental. A alfabetização é ao longo da vida. Quando você é professor de português é isso. Depois vieram descobertas riquíssimas, como, por exemplo, a Emília Ferreiro, que descobre, né, a Ana Taberowski, que descobrem o quê? Que as crianças, elas, na primeira etapa de alfabetização, e quando ela passa até para a segunda etapa, que é o ginasial e o colegial, elas não têm um período que elas terminam a alfabetização, elas vão continuando. Então, por exemplo, aí você começa a entender que a dislexia, ela não é uma questão léxica, ela também é uma questão psicopedagógica. Ela é mais profunda do que
aquela questão de colocar a letra no lugar certo, o R no lugar certo, entendeu? Então, isso é uma questão muito profunda no que diz respeito a trabalhar a alfabetização e a linguística, né? Trabalhar depois a razão do porquê ensinar a gramática. Eu sempre dizia para os meus alunos, o trabalho da língua é como você, por exemplo, vai à missa. Você vai à missa de shorts e camiseta? Não, professora, não vou. Eu vou à missa com outra roupa. Então, a língua, essa é a possibilidade que nós temos. Em casa, nós falamos do jeito que nós queremos. Quando você vai à rua, você precisa... Então, você dá a diferença para ele da fala formal, da fala informal, coloquial, né? Ele tem que ter esse cuidado e ter essa habilidade, dizia eu para eles. E isso eu aprendi também, né? Também com os bons professores que tive na universidade. Aprendi com eles que é importante trabalhar também toda essa diferenciação, que não tem só a língua culta, né? Você tem a língua culta, a coloquial, tem os dialetos, né? Todo esse país, sobretudo, tem dialeto. Em Piracicaba nós temos um bairro que ele é de origem italiana, e lá eles mantêm o dialeto deles, né? Então é muito importante, e eu levava esses meninos para esse bairro, é o bairro de Santana, né? E é muito interessante, a cultura continua lá muito forte, né? E isso eles conseguiam entender. Tive felicidades também de um dia ter sido chamada como presidenta da PUESP na Universidade Federal de São Carlos, na UFSCar. Aí era até o professor Newton Lima que estava na mesa. Quando eu desci que eu estava indo embora, eu encontro uma pessoa que... Dona Bebel, eu olhei para trás e falei, mas o que você está fazendo aqui, Goiaba? Goiaba foi o meu aluno. E a senhora lembrou na hora? Na hora, eu falei, Goiaba, eu estou fazendo doutorado em matemática, professora. Foi meu aluno, ele era do sítio. É uma recompensa, né, deputada? É uma recompensa, não, que demonstra que a escola pública dá resultado, ela tem resultados. Porque não é o que não pode ser exceção, tem que ser regra. Sim. Tem que ser regras, né? Sim. Como tantos outros que eu encontrei, um é psicólogo, outro entendeu? Agora, deputada, engenheiro. Como surgiu a política na sua vida e a PUESP? É legal também a gente explicar o que é a PUESP. Então, a política, ela entra na minha vida de uma forma, eu chamo... Primeiro, eu tenho na minha família pessoas que já se envolviam politicamente. Eu escrevia as cartas para o meu tio, que foi preso político durante a ditadura militar, por 10 anos, eu que escrevia as cartas para minha mãe. E ao escrever, eu traduzi, eu tinha que ler a carta dele para ela, então eu acabava tomando conhecimento do que estava por ali e também escrevia. E tinha pedaços engraçados que ela pedia para eu escrever na carta. Diga para ele aí, saia dessa vida, Amadeus, que era o nome do meu tio. Aí eu escrevia na carta, ela está dizendo, saia dessa vida, Amadeu, eu transformava na terceira pessoa. Mas isso foi uma passagem anterior até. Sim. A posterior foi quando eu trabalhava na casa de um casal, eles eram conservadores, eram do partido do malufistas, mas muito assim, respeitosos. Sim. Eu nunca achei que quem pensa diferente tinha que... Não, eu trabalhava nessa casa. Mas eles tinham pavor do presidente Lula, do ex-presidente Lula. Muito pavor. Então, naquela época, ele fez a greve. Era na época das greves, do sindicatos ABC, metalúrgicos. Foi 1º de maio, inclusive ele faz um grande 1º de maio, né? Pela volta da democracia, pela volta da democracia, direta já, e ele está lá. Aí ele sai na primeira página com aquele monte de metalúrgico. Aí ele veio muito nervoso, falou, olha esse subversivo. Eu falei, subversivo? O que será que é isso? Fui lá, olhei, fora da lei, mãe.
Aí fui ver o que era fora da lei. Bom, aí fui estudar. Falei, peraí, meu tio tá preso 10 anos e tal. Meu tio não é isso. Então, tal. Aí fiz esse link do meu tio com o Lula. Falei, bom, levei para casa o jornal, troquei. Ele falou, você tá fritando bife? Então pisa aí nesse cara. Não posso nem ver. Falei, eu não vou pisar nada, eu vou levar, eu vou ler. Leio, adorei. Tudo que eu queria entender. Foi aí que surgiu o Partido dos Trabalhadores na sua vida também, Foi. né? E aí, então, o Lula passou a ser a minha referência. Ele é a minha referência, sempre será, né? Lamento o que está acontecendo com ele, triste, mas eu tenho certeza que ele vai ter a oportunidade, né, de provar que ele é inocente. Ele fez muito por este país e o Partido dos Trabalhadores também, com raras exceções, né? Mas eu posso dizer que acertou muito, né, em vários pontos, em outros, né? Ninguém acerta, eu costumo dizer que erra quem faz, né? Em alguns pontos, mas nada que não seja passível, né? E acho que a política é um pouco disso, né? A política, a democracia, ela é assim, né? Ela é algo para ser experimentado, né? É um pouco disso. Um momento é o que a gente acha, outro momento é o que os outros acham, né? E há momentos que tem a alternância, né? Então, acho que nós estamos vivendo um momento difícil, né? Mas acredito também que, né, o tempo e o espaço desse tempo também dará respostas, né? Assim como deu respostas em conjunturas anteriores, também nesta conjuntura há de dar respostas também. E a senhora tem aí cerca de 30 anos entre a POSP, militância e tudo mais, né? Apesar de jovem, A né, POSP, ela é também, eu não vou falar que ela é uma escola da política partidária, ela não é uma escola da política partidária, até porque lá você convive com N partidos, né? Você convive desde pessoas do PSDB, que eu tenho na diretoria, até pessoas do PSOL, PSTU, né? Que são de outras correntes políticas, a minha, PT, MDB, tem tudo. Mas por quê? Porque tem que ser suprapartidário, o sindicato tem que ser, né? Ah, mas a senhora é presidenta do PT porque eu fui escolhida pela categoria. É isso, né? Mas eu nunca atrapalhei em nada, eu nunca me neguei a sentar numa mesa de um... Aliás, nós só convivemos com secretários do PSDB. Né? E daí? Diversidade de ideias. Teve secretários do PSDB que avançou muito conosco. Aliás, nós temos uma referência, por exemplo, de secretário da Educação e de governador, que foi, se não o Franco Montoro, que ele é tido na categoria como o melhor governador que São Paulo já teve para a educação. Tem, se não, a 444/85, que é o Estatuto do Magistério, que é uma herança deste governador. E ele enfrentou as greves conosco, mas ele negociou, ele sentou. Tem, por exemplo, as propostas curriculares, né? Naquele que eu debati, eu entrei em 86, né? Eu entrei já com essa riqueza desse debate na rede, né? Então, a POSP é isto. A POSP é esse sindicato que congrega todo o estado de São Paulo. Ela tem como central a pauta da categoria corporativa, sim, claro que tem que ser. Os militares têm razão, eles têm que defender os salários, os professores têm que defender o deles, os fiscais e rendas deles, ninguém pode questionar isto. Mas tem que também ter a pauta da qualidade da educação. Isso a POSP encarna com muita força. E nós entendemos como qualidade da educação, se a gente avançar, o Plano Estadual da Educação é um ponto de partida. Nós estamos no momento aí, né? Hoje eu presido a Comissão de Educação e tenho tranquilidade de encaminhar, não porque o Plano Estadual da Educação é do PT, muito pelo contrário, quem ajudou muito na tramitação desse plano foi na época, estava na época como líder da bancada do PSDB, hoje o deputado presidente Cauê Macris, né?
E na época estava como presidente o presidente Capês, Fernando Capês, né? E houve um avanço que todas as bancadas elas votaram favoravelmente. O PSOL tinha uma posição diferente. Hoje não, hoje ele entende, né? Hoje o companheiro que é do PSOL, que é o Carlos Gianazzi, entende não, nós temos que caminhar nessa perspectiva de ter o Plano Estadual de Educação, como sinto que outros que não são nem ditos aí de partidos de esquerda, mas pego o deputado Dalben, como pego o deputado professor Kenny, né? Eles são tão entranhados aí e preocupados, sim, com essa questão do Plano Estadual de Educação, porque é um plano decenal, é para 10 anos. Então, a PUESP, ela tem muito essa preocupação com a qualidade da educação, né? Nós temos no nosso quadro de dirigentes as pessoas muito qualificadas. Aliás, preside quem tiver a melhor qualificação e é eleito desde a base. Eu comecei na PUESP e é bom que o público entenda que não é só a presidência que é a PUESP, começa desde lá do chão da escola, chama-se representantes de escolas. Aí a gente tem um outro órgão que é eleito na base, que chama Conselho Estadual e Regional de Representantes. Depois vem a diretoria da PUESP e o Congresso Estadual da PUESP, que é onde você debate toda a estrutura administrativa e política de organização da PUESP. Então, uma entidade, ela é a mais democrática. E ainda assim, ela tem dentro, ela é composta, ela tem um estatuto da proporcionalidade, tanto no Conselho Estadual de Representantes, que é proporcional ao número de votos, compõe, como na diretoria estadual. Eu não dirijo a PUESP sozinha, eu tenho os companheiros, aliás, os diretores que são de correntes políticas diferentes da minha, entendeu? Sim. Isso é rico, sim, isso é diversidade, isso é democracia, nós temos que aprender a conviver com isso. Por isso eu não estranho ter posições diferentes no plenário. Para mim é praticamente normal, né? Eu não vejo problemas com isso. Tá, não vão faltar oportunidades para a senhora participar aqui na TV Alesp. Já convido para uma prestação de contas para a gente falar desse início de mandato, mas eu quero que a senhora deixe uma mensagem para o telespectador da TV Alesp desse mandato que começou aí há pouco mais de 30 dias. Bom, eu quero agradecer primeiro a oportunidade de estar aqui, né, nesse programa, um pouco abrindo a minha vida, é importante para todos que nos assistem. E dizer o seguinte, olha, eu quero contar muito com a população paulista. Não só porque eu sou deputada, não só. Porque juntos nós podemos mudar a educação no estado de São Paulo. Nós não podemos ter, né, por exemplo, falta de condições nas estruturas físicas da escola, condições de trabalho de professor, de ensino-aprendizagem dos alunos, que passa pela jornada, pelo número adequado de alunos por sala de aula. O salário do professor, nós ganhamos abaixo do piso salarial profissional nacional. Então, conto com vocês, né, para a gente levar essa pauta, que ela é linda e é a única pauta que consensuar, que consegue consenso é a educação. Tenho certeza que nós vamos chegar juntos. Muito obrigado, deputada. No programa Autorretrato de hoje eu conversei com a deputada professora Bebel do Partido dos Trabalhadores. Você pode ver e rever este e outros programas no nosso canal no YouTube. Até o nosso próximo encontro. Valeu!